A Vibe Mundial apresenta Programa Espiritualidade S.A. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Com o cientista da religião, escritor e professor Ricardo Ida. Alô, ouvinte da Vibe Mundial, um excelente dia, uma maravilhosa segunda-feira, 11 horas em ponto, e cá estamos novamente juntos, direto da Avenida Paulista para o mundo, nas ondas da 95,7 FM Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida há mais de 30 anos. Lembrando que você também pode acompanhar a nossa programação no site vibemundialfm.com.br, nos aplicativos Android e iOS Vibe Mundial FM e também no nosso canal YouTube Vibe Mundial FM. Já batemos 129 mil inscritos. Lá você pode acompanhar a programação, rever, ouvir novamente, compartilhar, comentar, curtir. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do meu querido Euri Benevuto, que está sempre com o seu podcast Terça Nobre, não é isso, Euri? E produção do Cássio Vilela. E hoje tenho aqui um grande convidado, um astrólogo de grande, como se diz na minha terra, de grande categoria, que lançou um livro incrível. O livro foi lançado no ano passado, tive a possibilidade de comprar já no lançamento, porque a gente tem livros na mesma editora e fiquei apaixonado, liguei pro meu querido Edmilson, falei, Edmilson, tem que trazer esse autor para conversar com a gente, porque o tema é incrível, o livro é maravilhoso, a gente vai falar sobre essa obra, me parece que é a única língua portuguesa que fala sobre Quiron. Sim. Não é? E pode até ter uma tradução ou outra, coisas pequenas, mas uma produção dessa envergadura, desse tamanho. Vou ler aqui a biografia do nosso entrevistado. Ele é formado em comunicação pela ECA, aqui na USP, estuda astrologia desde a adolescência, atua profissionalmente como astrólogo no Brasil e em Portugal desde 2007. É professor de astrologia, especializado em astrologia kármica, terapeuta em florais de Bach e xamanismo. Uou! Marcelo é também artista gráfico e criador de mandalas. Em 2016, publicou em Portugal os livros Mandalas Mágicas e Mandalas dos Signos do Zodíaco, pela editora Verso de Capa. Escreveu horóscopos diários para o jornal Destaque, Portal UOL, Movimento Natural Vibe e Portal WIG. Hoje tem um blog de astrologia, que a gente depois vai dar o endereço. Você já pega o papel para segui-lo, marcar todas as suas coordenadas para saber muito mais sobre os astros. Seja bem-vindo, Marcelo Dalla. Maravilha! Prazer estar aqui com você, Ricardo. Bom dia para os ouvintes da Rádio Mundial. Bom demais. Eu estou muito feliz. E vamos começar, eu queria saber o seguinte, como é que surgiu a ideia de fazer um livro sobre Quiron? Antes até mesmo de falar quem é Quiron. Bom, eu tenho uma ligação especial com Quiron, porque o Quiron está muito forte no meu mapa astral. E eu gosto muito também de pesquisar mitologia. Uhum. E aí, quando eu comecei a pesquisar o Quiron para o meu curso de astrologia, eu percebi que tem muito pouco material, porque o Quiron foi descoberto em 77, ele é muito novo, ele é um bebê para astrologia. Sim, sim. Então tem pouco material sobre Quiron. Publicados no Brasil, só 2 livros de 2 astrólogas, a Barbara Handclough e a Melanie Heinrich, um nome difícil de falar. Mas, e aí difícil de comprar os livros, porque não tem mais quase para achar em sebos. Aí eu falei, eu vou pesquisar, eu vou me aprofundar e vou lançar um livro para quem estuda, para quem gosta de estudar astrologia, e também para curadores, para terapeutas, porque o Quiron, na mitologia, ele é um mestre curador, ele fala das feridas da alma, então tem tudo a ver com as terapias, as novas terapias que surgiram sincronicamente depois da descoberta do Quiron. Então, eu resolvi e sou o primeiro astrólogo na língua portuguesa a publicar sobre Quiron.
Vamos falar um pouquinho aqui sobre Quirón, para quem não conhece. A gente sabe do ponto de vista astronômico que é um asteroide, que fica entre Saturno e Urano. Isso. Não é isso? Isso. O que é Quirón do ponto de vista astrológico? O que ele representa no mapa? Então, é muito interessante, porque ele tá ali entre Saturno e Urano, e até Saturno a gente tem a realidade, né? A 3D. De Urano para cima, a gente tem a multidimensionalidade. São os planetas transpessoais. E Quirón está ali, ele não é nem um planeta e nem um asteroide, ele é um planetoide. Ah, entendi. E aí ele está ali entre a realidade e a transcendência, as outras dimensões. Então ele faz essa ponte. Por isso que eu chamei o livro de Quirón, a ponte entre o céu e a terra. E na mitologia, o Quirón, ele era, olha que interessante, na mitologia ele era mestre curador, ele era artista e astrólogo. Então são áreas que fazem essa ponte entre o céu e a terra. O mestre, que vai buscar sabedoria, o curador, que vai entender a cura como um caminho também iniciático, de expansão da consciência, o artista e o astrólogo. Você quer mais ponte entre o céu e a terra do que a astrologia? É verdade, não é? Mas dentro do mapa astrológico de uma pessoa, o que ele vai indicar? Ele vai indicar o meu lado artista? O que ele vai falar? Ele vai indicar as feridas da alma, sejam feridas físicas ou mentais, emocionais, que você vai superando. E ele é o arquétipo do curador ferido. E aí você vai querer ajudar os outros com uma questão, uma trajetória parecida com a sua. Então ele vai mostrar no mapa, na leitura do mapa ele sempre vai confirmar uma questão importante. Aonde você tem ali uma dor, uma frustração, que vem da infância, ou que pode vir de vidas passadas, se ele estiver retrógrado. E aí ele vai mostrar esse caminho que você vai fazer de entender e ressignificar essa dor. E depois fazer alguma coisa com ela. Essa dor é sempre uma dor emocional, ou não? Pode ser emocional, mas pode ser física também. Ah, é? Às vezes uma deficiência, às vezes... Porque na mitologia, olha que interessante, o Quirón, ele... Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando ele nasceu, na mitologia. Ele era metade homem, metade cavalo. E ele foi rejeitado pela mãe. A mãe era uma rainha. Tem toda uma história. E ele foi colocado no Monte dos Sábios para ser criado pelos sábios. Então, das primeiras dores de Quirón, a ferida da rejeição por ser diferente. Então, todo mundo que se sente um ET aqui na Terra, todo mundo que é fora da caixinha, tem um Quirón ali importante no mapa mostrando isso, por exemplo. Isso é um exemplo. E aí depois, na mitologia, ele foi ferido na pata por uma flecha com um veneno incurável. E aí ele começou a buscar a cura e começou a curar os outros. E aí ele não conseguia curar a sua ferida, mas curava os outros. Então é isso, é a gente lidando com a nossa dor, com a nossa ferida, mas curando os outros. E também representa a própria ferida da mortalidade, porque todo mundo que está aqui na Terra um dia vai morrer. Lógico. Né? Então, como que a gente vai lidar com essa nossa questão da mortalidade, sendo nós somos seres espirituais vivendo uma experiência temporária aqui na Terra, né? E todo mundo tem que lidar com essa questão de estar aqui, que todos nós somos mortais. Então tem essa simbologia que acho que é muito profunda. Você justamente falou sobre esse aspecto de Quirón cuidar dos outros, mas ele ter dificuldade de lidar com as próprias feridas, né? Então vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que já tem um mínimo conhecimento de astrologia. Aliás, esse livro dá para quem não conhece astrologia... Dá pelo menos um pouquinho, uma base da astrologia, eu acho que tem que ter, porque para saber identificar onde é que está o Quirón no mapa, que signo que está, que casa que está, porque aí vai poder pesquisar no livro. E aí, então, vamos lá. Eu quero descobrir aqui o Quirón, olho no meu mapa astrológico, depois eu vou fazer a consulta. Como é o processo, então, de cura dessa minha ferida a partir do entendimento do Quirón no mapa astrológico?
É o processo da expansão da consciência e do autoconhecimento. Você vai conhecendo a sua história, quando você começa a honrar a sua história, quando você começa a ressignificar, né? Quando a dor, quando a ferida, ela não te domina mais, entendeu? Porque senão você vai ficar repetindo situações na sua vida que vão te levar para você olhar para essa questão, né? A gente às vezes tem questões que se repetem, né, nas nossas vidas, né? Então, dependendo do signo e da casa onde está no mapa, o Kiron vai mostrar. E tem vários exemplos. Eu trago alguns exemplos de mapas no livro. Tem um exemplo de uma amiga que eu usei que é muito significativo. Por exemplo, ela, quando ela era criança, ela teve poliomielite. E aí ela ficou com uma deficiência de mobilidade. E o Kiron está pegando bem ali no mapa a questão da família e da carreira. E aí ela se transformou numa médica pediatra. Ela é um exemplo típico. Ela é a criança ferida que cuida de outras crianças. Entendo. Entendeu? Tem também uma outra amiga que ela é uma médica que seguia o caminho tradicional da medicina, trabalhava com rins, especialista em rins. Depois ela fez uma transição, ela começou a estudar medicina antroposófica e começou a expandir a medicina dela. Agora ela trabalha uma medicina holística. Ela diz que ela é médica de almas, porque isso também tem o próprio trabalho dela, que é entender a doença como um caminho iniciático, é a história do Kiron. Porque o Kiron sempre vai te levar para sair de uma questão dolorosa, e se abrir para o seu despertar, para o seu autoconhecimento, para o seu crescimento, né? Reconectar com a sua missão de alma, com o seu propósito. Então o Kiron está muito forte nos mapas dos curadores, dos terapeutas, de quem trabalha com medicina. O que você chama de um Kiron forte? Que é a casa astrológica, os aspectos que faz? Isso. Como é que você vai determinar o que é um Kiron importante? Isso, até costumo chamar de pessoas quironianas. São pessoas que têm um Kiron chamando a atenção no mapa, fazendo vários aspectos com vários planetas. Como é o meu caso, eu tenho Saturno em conjunção com Kiron, fazendo aspectos com quase tudo no meu mapa. Nossa! Então, em que casa que ele está? Ele está na casa 4, a casa da família. Tem muita história para contar de compreensões, de curas que eu já vivi em relação aos meus antepassados. É isso que eu ia perguntar, quer dizer, você pode ser um curador sistêmico, por exemplo. Por exemplo. Você pode, por exemplo, a casa 4, né, que ela tem correlação com o signo de Câncer, que é a casa das raízes, a casa da família, e eu tenho também a Lua e Júpiter em Câncer. Então, esses temas são muito fortes no mapa. E é uma casa e um signo que falam muito do passado, né? Então, entender os antepassados, entender a história. Então, quando eu compreendi isso, que eu gosto de entender a história, eu gosto de pesquisar o passado, e eu gosto, nas minhas consultas, de ajudar as pessoas a compreenderem a sua história, entenderem o seu passado, né? A própria questão da astrologia kármica, que é você entender a sua jornada de alma. Porque a astrologia kármica é a mesma astrologia, só que com uma visão ampliada de você entender que o seu mapa não começa nessa vida, você traz uma herança. Entender essa herança do passado que você traz e entender o que você veio fazer aqui, quais os seus potenciais para o futuro, o que você veio realizar. Você encarnou por quê? O que você veio realizar que você não realizou antes? Então, de onde você vem, para onde você vai? Então, quando a gente começa a se alinhar mais, entender mais a nossa jornada de alma, a gente começa a alinhar mais com o nosso propósito de alma. Mesmo que esse Kiron não seja retrógrado, você vai utilizá-lo para entender Sim, ele sempre vai confirmar uma questão importante no mapa.
um caminho, sabe? Um caminho de cura, um caminho de aprofundamento, um caminho de sabedoria. Às vezes esse caminho pode ser através das artes também. Às vezes o seu trabalho, seja ele qual for, o seu serviço, se você faz o seu serviço com consciência, com amor, o seu serviço cura, seja ele qual for. Concorda? Sim, de fato. Né? Então... Agora, vamos em cima disso, desse serviço. Quer dizer, um Quiron vinculado ao planeta Mercúrio ou dentro de uma casa 3, por exemplo, a pessoa tem uma habilidade de cura através da fala, da expressão. Exatamente, usar a comunicação para curar. Mas aí pode ter algumas questões para serem trabalhadas em relação à sua expressão. Às vezes pode ser até uma dificuldade de fala. Às vezes a pessoa pode ser também tão inteligente que as pessoas não compreendem. Ela pode ter uma inteligência mais avançada e viver essa frustração de ser incompreendida. Pode ser que ela tenha sido muito censurada na infância também. Aí vai depender dos aspectos que faz também, né? Com os outros planetas. Se você quiser, a gente pode caminhar em cada signo, cada casa. Vamos sim, porque eu quero perguntar tanta coisa sobre as suas mandalas, eu quero falar sobre Quiron e Oxumaré, que eu achei bastante interessante essa ligação. Mas vamos falar rapidamente um aspecto que você acha essencial para cada um dos signos. Vamos lá, Quiron em Áries. Quiron em Áries é a questão do autoconhecimento, do resgate da autoestima, da pessoa poder ser quem ela é. Então pode ser que ela tenha uma história, que ela tenha sido muito repreendida, ou ela tenha sido na infância, quando a pessoa era espontânea, porque Áries tem essa coisa da espontaneidade, da conexão com a sua essência. Então a criança, ela pode ter sido muito recriminada quando era espontânea. A pessoa cresce achando que ela tem que ser outra coisa para agradar os outros. Então, a cura é você se reconectar com a sua essência, com a sua espontaneidade, com o seu autoconhecimento, autoestima. Quiron em Touro. Quiron em Touro tem a ver com merecimento de prosperidade. A pessoa pode ter dificuldades em relação à prosperidade, né? Touro é um signo que fala também da conexão com a segurança, com a terra, com conforto. Então, a cura do merecimento de ser feliz, o merecimento de ter estabilidade na vida. Então, trabalhar com questões ligadas à prosperidade. Quiron em Gêmeos. Gêmeos é a questão da comunicação, das ideias. E depois você usar isso para também curar as outras pessoas, né? Então, por exemplo, pode ser até uma fonoaudióloga, por exemplo. Ou um jornalista que viveu alguma censura, ou, como eu estava falando, pode ter uma questão de ser uma frustração de não conseguir expressar suas ideias e ser compreendido, né? Por exemplo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Também em casa 3, Gêmeos, já estava de Gêmeos, não de casa. É possível a gente falar, no caso de uma casa 3, né, cujo regente é Gêmeos, de que existe uma ferida com irmãos? Sim. Aí a casa 3, né, tem a ver. Pode ser também. Pode ser com irmãos, pode ser com meios próximos, dificuldades de troca, de intercâmbio, isso vem dentro da infância, né? Isso é um dos assuntos, pode ser também. Quiron em Câncer. Então, em Câncer tem a ver, né, com a casa 4, que eu estava falando, uma questão da família. Tem uma aluna de astrologia que uma vez me falou assim, eu sou a ovelha holística da família. Eu adorei. Eu nunca mais usei ovelha negra, agora é só ovelha holística. E é essa sensação de ser um peixe fora d'água na família, sabe? Mas também é possível a gente entender que tenha esse aspecto. Porque Câncer tem um lado curador muito forte, cuidador muito forte. Sim, né? Sim. E aí vai ajudar os outros a compreenderem seu mundo emocional, compreenderem sua infância. Pode-se trabalhar com curas sistêmicas também. Né? E o Quiron em Leão? Quiron em Leão é a questão da criatividade. Você não poder expressar a sua criatividade. O Leão, casa 5, fala da nossa criança. Então, a criança ferida pode ser uma criança que teve que lidar com responsabilidades muito cedo, pode ter sido a sua infância, ter sido assim, ela
ter chegado à vida adulta, ter pulado etapas da infância. Pode ser uma questão com filhos também, a casa 5 filhos. Pode ser uma frustração, uma pessoa que quer ter filhos, não consegue. Eu tenho uma amiga médica, tem vários amigos médicos. Tem essa amiga médica que tem Saturno e Quirón na casa 5 e ela não tem filhos, mas ela ajuda o filho dos outros. Ela ajuda as mães a preparar a chegada para o bebê. Que legal. Quirón em Virgem. Virgem, casa 6. Então, a Barbara Handclough considera como o Quirón como novo regente de Virgem. Ah, é? E então é uma casa muito ligada aos terapeutas, curadores, profissionais de saúde, usar o seu serviço para curar, né? E a pessoa pode ter tido alguma questão de saúde muito forte também e ter superado essa questão da saúde e agora ajuda os outros, né? Quirón em Libra. Relacionamentos, a ferida do relacionamento. A pessoa pode ter uma dificuldade de se relacionar ou pode ter tido alguma frustração, alguma ferida. Se estiver retrógrado, vem de vidas passadas. Às vezes é aquele psicanalista que ajuda a curar os casamentos dos outros, mas a vida afetiva dele é uma desgraça. Terapeuta de casais. A pessoa é solteira e é terapeuta de casais. E em Escorpião? Escorpião, a questão da morte, né? A pessoa pode ter tido uma experiência com a morte muito forte. Pode ser uma questão também de ter se confrontado com algum segredo, alguma coisa, algum tabu que não podia falar, uma coisa que ficou escondida, que depois se revela. Pode ter vivido uma traição, né? A questão dos mistérios, né? E aí a pessoa vai lá, pode ser até um detetive investigador. Sabe? É possível falar também em feridas sexuais? Também alguma frustração em relação à sexualidade, pode ser também. E Sagitário? Sagitário é o mestre. Então, Quirón também está muito forte em Sagitário, né? O próprio Quirón era um centauro, né? São os mestres, professores, curadores. Aliás, esse eixo, casa 3 e casa 9, muito ligado à educação, ao ensino. A pessoa pode ter tido uma frustração de alguma dificuldade que ela não pôde no passado de ter acesso ao ensino. E aí depois, quando ela vai, ela é a pessoa que busca a sabedoria e depois compartilha essa sabedoria com os outros. O mestre curador, né? Pode ser também um elemento de, sei lá, pessoas que lidam mal com injustiças, sofrendo muitas injustiças também na vida. Ligado, Porque sim, o advogado não Júpiter, deixa de ser um curador exatamente, dentro do aspecto, pode né? ser também a questão da justiça. E também, sempre o mapa vai confirmar, sabe? Certo. Vai ter outros. Quando a gente tem um tema importante no mapa, ele se confirma pelo menos 3 vezes, de 3 formas diferentes. Mas pode ser também uma questão ligada à liberdade. Liberdade para Sagitário, espaço, liberdade para viajar, para conhecer outras culturas, né? Ela pode ter tido, por exemplo, uma infância com uma família muito dogmática, religiosa dogmática, né? E no caso de Capricórnio? Capricórnio, casa 10, a carreira. É muito comum, pode ser uma questão com o pai. Autoridades. Pode ser que a pessoa... É muito comum a pessoa que tem um Quirón em Capricórnio, ou na casa 10, ela escolher uma carreira que não era a que ela queria. E depois, futuramente, ela vai fazer uma transição de carreira. É muito comum. E também muito ligado a quem segue carreira como curador, né? Ah, é? Nossa. E no caso de Aquário? Aquário... pode ser uma questão com amigos, mas pode ser também uma questão de rebeldia, de trabalhar a rebeldia, o idealismo revolucionário. A pessoa pode se envolver com projetos sociais, projetos humanitários, causas sociais. A pessoa pode ter também grupos, se envolver com um grupo de cura, né? Que é a casa o signo dos grupos, das redes, mas é muito essa consciência também da ecologia, do meio ambiente.
E no caso de peixes? E peixes são os artistas que tiveram a sua sensibilidade recriminada, frustrada, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho o Kiron em peixes e o meu hobby é música. A música, para mim, me cura, sabe? A arte cura. A mandala, que a gente vai falar na segunda parte do programa também. Seguinte, vamos fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a 4 minutos exatos. Até já. Programa Espiritualidade S.A. com Ricardo Ida. Programa Espiritualidade S.A. com Ricardo Ida. Salve, salve, ouvinte da Vibe Mundial! Cá estamos novamente juntos, aqui nas ondas da 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, com um grande astrólogo, um convidado incrível, Marcelo Dalla, escritor, autor do livro Kiron, a ponte entre o céu e a terra, um guia completo para interpretar Kiron no mapa natal, pela editora Alfabeto. Esse livro você consegue comprar em qualquer livraria, na Amazon e também no site da editora Alfabeto. Então, nesse primeiro bloco, o Marcelo estava contando para a gente o que é o Kiron no mapa astrológico e também explicando a importância do Kiron no autoconhecimento, na medida em que a gente pode curar as nossas feridas. E o Marcelo, de uma maneira brilhante e muito resumida, conseguiu passar por todos os signos. Ele tem algumas histórias para contar, tem muitas perguntas para fazer, mas eu queria fazer um questionamento em relação ao corpo. Você disse o seguinte, que é possível a gente identificar problemas físicos, né, através do Kiron. A gente sabe que cada signo está vinculado a uma determinada parte do corpo, sei lá, cabeça, Áries, os pés, peixes. Então, o Kiron, num determinado signo, pode indicar uma doença crônica, por exemplo? Pode. Os signos, eles, como você disse, estão correlacionados com as questões do corpo. Mas também nas casas, por exemplo, a casa 1. A casa 1 é uma casa que fala muito do nosso corpo físico. Então, um Kiron na casa 1 pode apresentar alguma questão física que a pessoa, numa primeira fase da vida, ela está ali frustrada em relação àquilo. Ela pode ter até um sentimento de inadequação por causa daquilo. E aí, quando ela vai se conhecendo, ela vai se empoderando, ela começa a lidar com aquilo e até usar aquilo, né? E eu já vi muitos casos muito interessantes de pessoas, os próprios atletas que têm deficiência, né? Se tornam competidores, atletas. O Kiron mostra também casos de superação, sabe? Por exemplo, no livro, eu trago o mapa do Christopher Reeve, aquele ator que era o Superman e depois sofreu um acidente com um cavalo. E aí ele ficou imobilizado e depois ele investiu todo o dinheiro dele em pesquisas para a medula. Ele teve um problema na medula óssea e ele investiu toda a grana que ele tinha em pesquisas para a medula óssea. Aqui eu tô vendo, tem uns mapas bastante interessantes. Eu já vi um que eu já sei que é o seu. Não é o seu? Não tem o meu, seu? não. Aqui de Minas, de Uberlândia. De Uberlândia, você não nasceu em Uberlândia. Christopher Reeve, o Nelson Mandela. Deixa eu ver aqui. Tem mais? Chico Xavier, tem Clarice Lispector. Isso aí. Vamos falar. Tem Saramago. Pois é. Vamos começar do Chico Xavier. O Valdemar Falcão, né, um outro grande astrólogo, uma vez ele disse... gosto muito dele. Ele falou uma coisa bem interessante. Ele escreveu um livro dizendo, olha, é possível identificar um padrão de grandes médiums através do mapa astrológico. Então ele diz, olha, o planeta Netuno, para quem gosta da astrologia contemporânea, se ele estiver também muito forte, seja na casa 1, 4, 7 ou 10, ou se ele estiver muito aspectado com os planetas pessoais, ou fazendo muitos aspectos, ele vai indicar alguém com um potencial mediúnico bastante intenso. Sim. Se eu cruzar esse dado do planeta Netuno com o Kiron, eu tenho médium de cura? Sim. Pode ser. Kiron em peixes,
Quiron na casa 12, Quiron fazendo aspectos com Netuno. Vamos dar uma olhadinha? Eu não lembro de cabeça o mapa do Chico Xavier. Aqui tá aqui. Vamos ver onde é que tá o Quiron dele. Tem do Gandhi, tem do Jung. Tem, gente. Tem Saramago. Do Saramago. Estamos aqui Olha vendo só, o mapa ele dele. tem o Quiron em Peixes, bem na cúspide de Peixes, fazendo conjunção com Vênus, tá vendo? Ó? Fazendo um trígono com Plutão. Plutão também é um planeta que fala de mediunidade. Perfeito, Né? Que incrível. Ó, com a Lua na casa 12. Lua na casa 12 é médium, total. Total. Mediúnico, né? Faz um aspecto, ó, tá vendo? No sextil, Sim. né? E aí, inclusive, veja que o Quiron tá em Peixes na casa 2, ele, com dinheiro, o dinheiro todo dos livros que ele ganhou, ele doou, ele não ficou com nada. Usava para curar, enfim. E quando a gente olha também esses aspectos kármicos, a gente tem a ideia, né? É porque Saturno é o rei do karma, né? Tipo, qual é a sua opinião sobre isso? O Saturno, ele fala muito dos antepassados também. Saturno e Lua fala muito de questões trazidas dos antepassados. Saturno mais do pai, a Lua mais da mãe. Às vezes quem tem Saturno retrógrado tem um pai ausente, uma mãe que fez o papel do pai. O Saturno ele vai mostrar aonde tem um nozinho ali no mapa, uma dificuldade, uma restrição, um impedimento, um medo ou uma autocrítica muito grande, que ao longo da vida vai virando competência. Então a gente lida melhor com Saturno na maturidade, porque o tempo, Saturno é Cronos, é o tempo. Então quando a gente vai fazendo aquele trabalho que o Saturno está pedindo, a gente vai ganhando uma competência que a gente pode levar até para o trabalho, a gente pode trabalhar também com o Saturno. Saturno revela medos e limitações a superar e talentos a desenvolver. Então, mas justamente, qual é a conexão dele com o Quiron, tirando a parte... No meu mapa, por exemplo, eu tenho Saturno e Quiron em conjunção. Certo. O meu mestre, eu tinha um mestre em Portugal, querido Antônio Rosa, quando ele olhou o meu mapa, ele falou, você tem que trabalhar com os assuntos de Quiron, porque eu tenho Saturno em conjunção com Quiron, né? E aí tá aí, eu tô lançando o livro de Quiron. E dentro desse processo todo de cura, a partir do conhecimento de Quiron, você traz aqui a questão do Oxumaré. Né? Sim. Nas religiões de matriz africana é o arco-íris, né? Que ele faz a ligação entre o céu e a terra. Como é que surgiu essa ideia? Porque quando eu comprei o livro da Melanie Heinrich, não sei falar o nome dela, mas enfim, esse livro, ele tinha um jornal, eu comprei o livro no sebo, e veio uma página de um jornal dentro, com uma matéria, um jornalista, um astrólogo escreveu essa matéria, na década de 90, sobre Quiron, e tem uma hora que ele fala assim, Quiron é o arco-íris, a ponte entre o céu e a terra. Eu falei, nossa, aí é Oxumaré. E eu sou filho de Oxumaré. E aí, quando eu fui me aprofundar, fui começar a entender que tem essa questão. Quiron também tem uma ligação muito forte com a Kundalini, que é a ligação do chakra básico com o chakra coronário. E aí tem essa questão da serpente, que é o símbolo da medicina, né? E Oxumaré é a serpente. Oxumaré é a serpente e o arco-íris, né? Aí eu comecei a fazer essas correlações. Por quê? Eu gosto muito de fazer as correlações dos planetas com os orixás. E esses arquétipos, eles se entrecruzam. O Quiron pega um pouquinho também do Obaloaê, né? Que também fala de cura. Mas o Obaloaê tem mais a ver com Plutão, que é a morte e renascimento. E o Quiron, eu comecei a identificar, eu exploro essas correlações dos arquétipos de Quiron com Oxumaré, justamente pelo fato dessa questão da ligação entre o céu e a terra. Então, mais do que o curador ferido, o Quiron mostra o nosso caminho de reconexão. Bacana. Né? Você sabe que eu sou cientista da religião, então uma das minhas especialidades é estudar rituais. Né? Rituais em diferentes tradições, rituais no cotidiano. E eu acredito que o ritual ajuda a organizar sempre ajuda a reconectar a gente ao tempo, ao espaço,
a determinadas culturas e também, obviamente, dá uma certa clareza. Você dentro desse cenário, você já pensou, você já viu algum ritual que possa trazer consciência de Kiron, a não ser essa leitura, uma vez que você também faz mandalas, é isso que eu queria... Sim, eu trabalho com xamanismo também, sou entendi. iniciado no xamanismo, as meditações com tambor. Uhum. Então eu faço muitas vivências que eu conduzo as pessoas nas meditações com tambor, fazer visualização com tambor e um encontro com os arquétipos nas meditações, e aí depois eu vou olhar o que a pessoa viu na meditação com o que está no mapa e fazer essas correlações. Então eu gosto muito de fazer, por exemplo, lá no caminho do xamanismo, o meu mestre é o Alexandre Meirelles, não sei se você conhece. Sim. Ele estudou com a Carminha Levi, que tinha a Pazgéia aqui em São Paulo. O Meirelles é do São Lázaro? Não. Isso, tá. ele mesmo. Isso. E aí a gente teve uma vez que a gente foi fazer, tem uma das viagens xamânicas que a gente faz, desse caminho com tambor, é o encontro com Madonna Negra, que é o sagrado feminino. Depois, essa viagem foi muito significativa para mim. E eu falei, poxa, se a gente encontra com a Madonna Negra, a gente pode encontrar com qualquer arquétipo. Como que a gente vivencia esses arquétipos do nosso inconsciente? Então eu comecei a fazer essas viagens xamânicas para os planetas. E tem uma viagem que a gente faz que é o reencontro com a nossa criança, o resgate da criança interior. E essa viagem tem muita correlação com Kiron, porque o Kiron muitas vezes fala de questões que estão lá na infância, mal trabalhadas, né, da infância. Agora, Oxumaré, já faço também vivências xamânicas com Oxumaré, porque Oxumaré também trabalha muito prosperidade. Sim. Né? Então, assim, ritual propriamente não, mas se a gente pode chamar essas vivências xamânicas de rituais. E você faz essas vivências de quanto em quanto tempo? Como é que é a sua agenda? Eu costumo fazer assim, por exemplo, vou muito para Portugal, faço lá, às vezes venho para São Paulo, faço aqui. Deu uma diminuída por causa da pandemia. Depois da pandemia eu comecei a retomar, mas antes da pandemia eu fazia demais. Sabe o que aconteceu, Ricardo? Eu comecei a perceber que depois da pandemia as pessoas se acostumaram a fazer tudo online. E eu comecei a perceber que as pessoas... Eu não sei, agora parece que está tendo um movimento de voltar para o presencial. Eu acho também, acredito nisso. Mas tirar as pessoas dessa zona de conforto, ficar só em casa e fazendo tudo online. Né? Às vezes até faço uma meditação online com um cliente para encontrar seu animal de poder, mas não é a mesma coisa que presencial. Não, de jeito nenhum. As pessoas falam muito de retorno de Saturno, e você tem um capítulo falando sobre o retorno de Kiron. Sim. O que é o retorno de Kiron? O retorno de Kiron, ele dá a volta em todo o mapa, 51 anos de idade. Então essa idade é uma idade chave. Que o Kiron... Não, que o Kiron chega e pergunta, e aí, o quanto você cresceu, o quanto você está olhando para as suas questões, o quanto você está superando essas velhas feridas e está fazendo alguma coisa com elas. Né? Então tem muitas viradas de chave nessa idade. Sabe? Porque as pessoas falam muito, né, do retorno de Saturno. Para mim, a grande mudança, a grande virada de chave para mim foi entre 42 e 43, né, que eu tinha a oposição do Urano, quadratura com Saturno, Plutão com Plutão. Foi um negócio meio... Essa idade tem vários trânsitos importantes. Aí agora eu tô sentindo, de fato, é claro, tem a parte simbólica dos 50 anos, você fala, cheguei meio século, enfim, como é que a coisa vai. E como é que a gente lida com isso? Mas eu acho que quem está num caminho, as pessoas que estão se sentindo muito frustradas sentem mais, sabe? Porque é a hora de você parar de lamber a ferida. Você tá assim, continua aí lambendo a ferida ou tá fazendo alguma coisa com ela? Né? E aí quando eu falo feridas, são muitas coisas, quer dizer, não precisa ser necessariamente uma ferida física, pode ser uma
uma frustração, pode ser uma coisa que você traz da família ainda, que você não olhou, pode ser, enfim, o Quiron no mapa vai te ajudar a entender muita coisa. Mas quem está no caminho é um ciclo de você assumir ainda mais, honrar ainda mais a sua história. Na sua missão, como trabalho, como curador, ou como, enfim, na sua missão de serviço, né? E é claro que, como todos os outros planetas, né? Toda vez que você tem a Lua passando em cima, o Sol passando em cima, vai dar um gatilho, vai dar uma ativada. O Marte, né? Marte ativa bastante, por exemplo. Onde é o Quiron no Brasil? Não sei. Boa pergunta. Vou pesquisar. Quiron no mapa do Brasil. Funciona também para a astrologia mundial? Não existe ainda essa pesquisa. Não existe. O meu trabalho, ele é mais específico para o autoconhecimento individual. Eu não sou muito dessa praia da astrologia mundana, coletiva, mundial. E como esse material, ele vem da astrologia clássica, tradicional, da Idade Média, ainda não existe nenhum astrólogo. Olha, você fez uma pergunta agora que ficou... Agora eu vou começar a pensar sobre isso, viu? Porque não existe esse trabalho ainda. Eu fico Quiron na astrologia mundial. Porque eu fico pensando no caso de se a gente tem feridas a curar, né? Como é que o país também, se ele não tem alguma coisa... uma missão curadora também, exatamente. Né? Uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Então você tem já a intimação de voltar aqui... Para falar sobre isso. Já com o próximo livro. E, Marcelo, como é que surgiu essa história das mandalas? Então, eu gosto de design, sou ilustrador, já trabalhei para agências de publicidade. E aí, quando essa capa não é sua não, né? Não, a capa não. Mas as ilustrações estão dentro, sim. E eu tive uma experiência com ayahuasca. Sei. E, na verdade, eu já criava... Porque eu comecei a estudar geometria sagrada. Certo. Né? Você chegou a conhecer aqueles códigos arturianos, que são os crop circles? Uhum. Os crop circles são aqueles desenhos que aparecem nas plantações. Eu era fascinado com aquilo. E descobri um artista gráfico lá na Holanda que fazia os códigos arturianos baseados nos crop circles. Comecei a criar e comecei a, sabe, aquilo começou a crescer. E aí, quando eu tive a minha primeira experiência com ayahuasca, eu via as mandalas nas minhas mirações. E comecei a criar as mandalas. Isso foi... Depois até teve uma onda de mandalas, sim, né? Todo mundo depois pintando, foi, E aí, olha que louco. Eu comecei a fazer as mandalas, depois eu fui olhar... Olha o meu nome, Marcelo Dalla. Tinha gente que perguntava... Que ótimo, tinha sacado, não. Tinha gente que perguntava, seu nome, você mudou o seu nome por causa das mandalas? Não, é o meu nome mesmo. Que incrível. E que é uma forma de cura, né? A arte, eu tenho Quiron em peixes, né? Então essa questão da arte, a arte que cura, né? Quiron em peixes na casa da família. Eu quero contar uma historinha rápida. A minha família, família do meu pai, muito religiosa. E meu pai tem 13 irmãos, são 14 irmãos. 4 freiras e um padre. E são muitos artistas na família. Só que os artistas tudo virava padre, freira. E a minha avó, quando ficou viúva, o sonho dela era ser freira. Ela consegue uma permissão... Santa Rita de Cássia. Ela consegue uma permissão do Papa e vira carmelita dos pés descalços. Nossa. A minha avó. E aí, olha aí, Quiron junto com Saturno em peixes na casa 4, a casa da família. E aí eu fui olhar e falei assim, poxa... essa ancestralidade, tudo de gente sensível, artista que virou padre, que virou freira, deixa eu fazer uma constelação familiar para isso, né? Porque o quanto essa questão distorcida da renúncia, do sacrifício, sabotou o lado das artes, né? Então, a minha família é de artista frustrado. Quiron em peixes na casa 4. E você conseguiu superar tudo isso, viver a arte com a dedicação também aí à espiritualidade. Sim. E como é que é essa tua história com Umbanda? Conheci a Umbanda em 2007, aqui em São Paulo.
quando eu cheguei lá na casa de São Lázaro, porque assim, eu sou geminiano, né? Gêmeos é muito questionador. Então, eu sempre tive essa curiosidade, mas ao mesmo tempo aquela coisa que você é muito mental, muito racional, que acredita e que duvida. E eu sempre ia buscar, eu tinha grupos de meditação, eu tinha essa minha amiga que eu conhecia na antroposofia, a gente fazia ela, eu voltei a estudar astrologia quando eu tive uma crise profissional e foi lá em 2003, 2004, estava na transição de carreira para astrologia. E aí eu conheci a São Lázaro. Quando eu cheguei na São Lázaro, eu fiquei ali sentado esperando para chegar a minha vez de passar lá com o guia. E me deu um negócio que eu comecei a chorar, não conseguia parar de chorar. Eu tive uma catarse. E aí eu senti ali que aquela casa era especial, que tinha alguma coisa acontecendo, que eu estava voltando, estava chegando no lugar. Sabe uma sensação de volta a casa, retorno, sabe? E aí a entidade que o Ale estava incorporado, Alexandre Meirelles, estava incorporado no Exu, seus 7 sepulturas. Ele olhou para mim e falou assim, vai dar passagem para os seus guias? Eu nem sabia o que era isso. Já na segunda vez que eu fui para lá, para a casa de São Lázaro, ele já me botou para ajudar a fazer desobsessão. Tipo, né, já cheguei já... Chegou chegando. Cheguei fazendo parte, né, da São Lázaro. Então eu estou junto com eles e eu já fiz vários cursos também com o Alexandre Meirelles, já fiz essa iniciação de caminho de xamanismo também com ele. E aí, olha essa história. Essa minha amiga que tinha uma clínica antroposófica aqui no Brooklyn, a Tânia, eu que levei ela para São Lázaro. Eu falava para ela, você tem que conhecer, é maravilhoso, maravilhoso. Ela acabou indo. Ela foi e começou também a participar de todas as giras. E aí ela é de Uberlândia. Ela voltou para Uberlândia. E aí ela começou a me levar para lá e começou a levar o Alexandre para lá também. Um belo dia, o Alexandre fazendo xamanismo lá, um belo dia ele incorporou o seu 7. O seu 7 falou, nós vamos montar um terreiro aqui. E hoje tem um terreiro lá em Uberlândia. Que legal. Que dias que é o trabalho? Aqui é sexta-feira, toda sexta-feira. Lá também. Lá em Uberlândia, na sexta, a gira de Paz Consulta. E na segunda-feira, a gira de medicina da Tânia. A Tânia foi coroada mãe de santo. Que legal. Bacana. Então, essa caminhada, você vê, esse efeito borboleta, né? Assim. Levei a Tânia lá para São Lázaro e hoje tem um centro lá, em Incrível, Uberlândia. E eu fui para lá, tô morando lá também. E quem quiser conhecer o teu trabalho, primeiro você dá aula de astrologia. Dou aula de astrologia, Como é que tô funciona? no curso, já é a 7ª turma. É As online, aulas como é que é? as aulas são ao vivo, pelo Google Meet. E o curso tem 3 módulos. O módulo 1 é o mais básico, o módulo 2 a gente treina bastante as leituras. E o módulo 3 a gente fala das técnicas de previsão, os trânsitos, revolução solar. Mas, e eu estou na 7ª turma, fazendo essas aulas. Mas quem quer entrar, tem as aulas gravadas também. Ah, entendi. Entendeu? Então, dá para fazer o presencial, acompanhar, mas também dá para fazer o gravado e ir acompanhando as aulas também. E você também dá consulta? Atendo consultas e também desenvolvi, ano passado eu fiquei desenvolvendo uma coisa nova que eu estou gostando muito, que é a ajuda da inteligência artificial. E eu fiquei meses com desenvolvedores treinando a inteligência com o meu conteúdo para fazer um relatório do mapa, usando a inteligência artificial. E aí eu consegui fazer um mapa digitalizado, uma análise de 20 páginas do seu mapa, vocacional, focado em carreira, prosperidade, a lista das profissões que mais se adequam ao seu mapa. Que legal, hein? E aí desenvolvi esse relatório também com o uso da inteligência. E tudo isso está no teu site? Tá no meu site. Qual é o teu site? É marcelodala.com. marcelodala.com. Dala com 2 L's. E o Instagram, @marcelodala. Então as pessoas conseguem falar com você? Mais fácil pelo Instagram, né?
no Instagram? Instagram ali, por mensagem, é o jeito mais rápido de falar comigo. Estou dando aqui uma olhada. Aliás, está muito bonito o site. Os trânsitos astrológicos que todos nós vivemos, a nova astrologia e a expansão da consciência humana. Nossa, bem bonito o site. Eu não falo só de astrologia, eu falo de espiritualidade, né? Sempre com a arte como pano de fundo. Saiba mais sobre São Miguel. Sabe, eu tô numa relação de amor e paixão com São Miguel, né? Fui agora para o Canadá e eu sempre peço proteção para alguém quando eu vou fazer uma viagem. E eu pedi para São Miguel, aí eu cheguei lá em Montreal, porque eu fui para uma reunião de negócio, uma reunião bastante tensa, porque a gente tem uma empresa, a gente vai fazer uma junção com agências internacionais. E eu, no meio da rua, uma velhinha francesa lá me parou, me entregou um negocinho de São Miguel. Eu falei, confia em São Miguel. Eu achei tão mágico. Sincrônico, não né? é? Marcelo, olha, foi um enorme prazer. Deixa eu só mostrar aqui. Adorei. Mostrar aqui na câmera, o Quiron, tá vendo? Esse livro maravilhoso, recomendo muito. Eu entrei agora também no site do Marcelo, incrível. Então, se você quiser conhecer mais sobre as suas dores, quiser mais instrumentos de autoconhecimento, tiver por Uberlândia, quiser uma experiência incrível, mas também quiser aprender astrologia, você pode entrar em contato com o Marcelo Dalla. Marcelo Dalla, com 2 Ls.com é o site. Marcelo Dalla também no Instagram. Marcelo, super obrigado. E olha, de novo, comprem livro, vamos fazer um movimento aí de autoconhecimento, todo mundo buscando ferramentas para se curar, mas também ajudar a curar o mundo. Isso aí. Agradeço também. Eu acho que o Quiron, ele também vem junto com esse movimento de transição para a era de Aquário, né? A gente ajudar a curar o planeta também, né? A gente se curar. A melhor forma de ajudar a mudar o mundo é a gente mudar a gente mesmo. É isso aí. Olha, já sabe, né, Yuri? Vamos conhecer o Quiron. Um grande beijo e até a próxima semana.